E aí, tudo bem aí contigo? Aqui é o Prof. Max, esse aqui é o Oficina da História. E é bom estar aqui contigo, batendo esse papo sobre história, tirando dúvidas, te dando dicas que certamente vão te ajudar a melhorar considerável, sensivelmente o teu rendimento de história no Enem ou em qualquer outra prova. Agora, as provas estão chegando, o Enem está chegando. Então chega aquele momento em que o aluno ele fica um pouco perdido. Meu Deus, o que eu tenho que estudar? O que eu tenho que revisar? Como é que eu faço? Bom, para os meus alunos aqui do Oficina da História, porque a gente tem plantão toda semana, então eu consigo estar próximo deles, eu sempre oriento que eles revisem os conteúdos já passados, fazendo questões. Essa é a melhor maneira para tu acordar conteúdos já estudados. Presta atenção, fazer questões é um excepcional meio de revisar o conteúdo que tu já estudou. Mas não é fazer volume de questão, não é fazer muitas questões, é tu fazer poucas, mas com bastante qualidade. Lembra, neste momento o objetivo é tu usar as questões como um instrumento para revisar um conteúdo que tu já estudou. Então fazer volume de questão, para isso não é bom, tu só vai queimar cartucho, tu só vai gastar tempo e questão, certo? Então tu seleciona lá 4, 5, 6 questões, sério, não precisa mais que isso, tá? E tu vai fazê-las com bastante calma, sempre consultando as tuas linhas do tempo e os teus materiais. Os alunos aqui da oficina recebem as linhas do tempo e têm as apostilas mais completas do Brasil. Então, para eles é relativamente tranquilo de encontrar isso. Tu também deve ter um bom material, senão na internet tu consegue achar isso. Pega a questão. Primeira coisa que tu faz, lembra? Funil de questão. Tem aqui nos vídeos do Prof. Procura ali o funil de questão do Prof. Max, que te ensina o passo a passo para tu mandar bem responder qualquer questão de história. Então, a primeira coisa que tu vai fazer é encontrar a linha do tempo. Como tu vai escolher o conteúdo, tu mais ou menos já tem a linha do tempo. Então o ponto 1 está feito. O segundo ponto do funil de questões é tu ir para as alternativas e eliminar o que não fizer parte daquele contexto. E aí que vem a dica, aqui que vem o pulo do gato. Então agora, como tu está revisando o conteúdo, tu não vai tentar responder isso como se estivesse fazendo uma prova. Tu vai pegar aquela questão e vai colocar ela dentro do teu material. Vou te dar um exemplo que vai ficar mais fácil. A gente está falando então de uma questão, sei lá, de Atenas e Esparta. Então tu vai pegar aquela questão e vai colocar na linha do tempo. Estou falando de Antiguidade Clássica, Grécia e Roma, ok. Em que momento do mundo grego está Atenas e Esparta? Na fase arcaica. O que vem antes? Período homérico. É o período que vai ter a formação da polis, lembra? As comunidades gentílicas, aqueles clãs patriarcais chefiadas pelo eupátrida, pelo paterfamilias, lembra? Certo? O que vem depois? Período clássico. Período das hegemonias e dos imperialismos do mundo grego, onde o mundo grego vai se chocar com o mundo persa oriental. Então tu já encontrou todo o entorno. E só depois é que tu vai para as alternativas. Então, de posse da informação, da linha do tempo, de posse do contexto antes e depois, olha como tu já acordou um monte de conteúdos. Olha como tu já trouxe, né, os gatilhos da memória, os gatilhos mentais daquele conteúdo. E aí tu vai encontrar essa questãozinha lá. Tu vai ver, a questão fala sobre Esparta. Tu vai lá, tu vai dar uma revisadinha na lida de Esparta e tu vai ver onde está aquela alternativa. Beleza? Tu vai conseguir responder a questão. Tu vai conseguir acertar a questão, obviamente. Só que tu não vai acabar aqui. Você vai pegar o teu material que tu está consultando e tu vai corrigir as outras alternativas. Isso vai te criar um raciocínio, isso vai te criar uma série de atalhos memoriais na tua cabeça, e quando tu chegar no momento da tua prova, quando tu abriu aquela questão e tu viu lá Grécia Antiga, o teu cérebro ele já vai acionar todo esse caminho que tu treinou. Ah, mas eu vou demorar um monte para fazer. Vai demorar um pouquinho mais, sim. Mas aí é que tá. O treino tem que ser duro pro jogo ser fácil, certo? Então tu vai fazer aqui 5, 6 questões demorando aqui 1 hora mais ou menos para fazer, mas vai chegar na hora da prova, quando tu vê a questão, tu vai ter todos os gatilhos prontos, tu derruba. Não tem erro, então vai por mim que vai funcionar. Beleza? Então agora vamos ver isso na prática. Eu separei aqui 4 questões especificamente de Grécia, que é um conteúdo que é sempre presente, né? Tanto no Enem como em praticamente todos os vestibulares, provas, concursos de todo o Brasil. Então nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre essas questões. Então eu vou estar te mostrando as questões e fazendo todo esse caminho para a gente chegar no nosso gabarito. Beleza? Então vou projetar aqui, ó, uma questão do Enem de 2012.
certo? 2012. Sempre. Tu nunca vai ler o texto motivador. Tu vai sempre começar pelo comando da questão, porque isso é o teu objetivo. Então vai lá. Os versos da composição remetem à condição das mulheres na Grécia Antiga, caracterizada naquela época em razão de... Então tu não precisaria ler o comando, o texto motivador. Tu vai direto pro comando da questão e aqui, ó, a questão, o comando, ele não te pede para tu ler ou de acordo com o texto. Então tu não vai ler, tu vai direto para as alternativas. Combinado? Então a questão aqui está perguntando sobre a condição da mulher na Grécia Antiga. Então aonde que está isso no tempo? Vamos por partes. A questão é sobre Grécia. Aonde está a Grécia na linha do tempo? A Grécia está na Idade Antiga, especificamente na Antiguidade Clássica, onde a gente estuda Grécia e Roma. São chamados de clássicos porque têm o maior grau de desenvolvimento no seu conjunto social. Conjunto social: sociedade, política, economia, cultura e religião. Perfeito? Então já temos o tempo, beleza? Vamos para o próximo passo. O entorno, o contexto, aonde está isso na história. Então a gente estuda a condição da mulher na Grécia Antiga no período da formação da polis grega, que é a fase arcaica, onde o modelo familiar, o modelo gentílico, ele já está completamente desagregado pela escassez de terras férteis e, obviamente, pela falta de comida. Tanto que a gente vai assistir no final do período anterior, que é o período homérico, a segunda diáspora grega, devido à escassez de terras férteis. Essas comunidades gentílicas, esses clãs familiares, começam a se juntar uns com os outros, e esse processo vai levar à formação da polis grega. Duas grandes polis se destacam nesse período, Atenas e Esparta, e a gente estuda sempre o comparativo entre essas duas cidades. É importante em casa tu ter uma tabela comparando, tá, essas duas principais cidades do mundo grego, tá? Atenas e Esparta. Os alunos aqui da oficina recebem isso já no material, pede pro teu prof fazer uma para ti também. Beleza? Ele tem que fazer, é o trabalho dele, e isso vai te ajudar a organizar o teu raciocínio. E a gente sempre estuda aqui, então, a comparação, né, entre a mulher espartana e a mulher ateniense. A mulher espartana é uma mulher que ela é educada, ela tem um treinamento militar, ela poderia ter seus negócios, ela poderia participar até de reuniões públicas e, em casos extremos, até assumir alguns cargos, certo? Porque a sociedade espartana é uma sociedade altamente militarizada e entendia que uma mulher com um corpo físico preparado geraria filhos saudáveis para o Estado. Já em Atenas, né, a grande hipocrisia da história, né, a deusa Atenas, democracia, luz, razão, filosofia, mas a mulher ela é completamente subjugada, ela não é considerada nem apta à vida pública, ela é propriedade primeiro do pai e depois do marido. Uma condição completamente renegada na sociedade ateniense. Perfeito, doutores? Sabendo isso, então, já fizemos a lembrança do conteúdo, vamos para as alternativas, né? Vamos para a questão. Os versos da composição remetem à condição das mulheres da Grécia Antiga. Então ele não especificou de onde que ele está falando. Porém, no texto motivador ele fala, mirem-se naquele exemplo das mulheres de Atenas. Então tu sabe que é especificamente das mulheres de Atenas, certo? Sua função pedagógica exercida junto às crianças atenienses. O ato da mulher ateniense dar uma educação aos seus filhos, né, uma educação aos seus filhos, isso era uma coisa de destaque na sociedade ateniense? Não era. Não era uma coisa de destaque, então não pode ser essa alternativa. Sua importância na consolidação da democracia pelo casamento também não pode ser essa, porque a democracia na Grécia Antiga, especificamente em Atenas, na verdade unicamente em Atenas, né, ela está condicionada somente ao universo masculino. As mulheres não participam disso, então não pode ter essa relação. O seu rebaixamento de status social frente aos homens. Chegamos na resposta. A mulher, para os atenienses, não é apta à prática política. Consequentemente, ela não pode participar da vida pública. As mulheres não podiam nem assistir os Jogos Olímpicos, só para que tu tenhas uma ideia. Tá? Seu afastamento das funções domésticas em período de guerra. Não pode ser. A mulher ela ficava a sua vida dedicada aos afazeres domésticos, ou passava boa parte do seu tempo no chamado gineceu, onde ela ia aprender técnicas domésticas. E aí, sua igualdade política em relação aos homens. Falso.
porque a gente está careca de saber que a democracia ateniense ela é completamente excludente e condicionada somente ao universo masculino. E também nem é para todos os homens, né? Nascido em Atenas, maior de idade, filho de pai e mãe ateniense e livre. Então olha quanto a gente conseguiu revisar de conteúdo somente aqui, né, falando desta questão do Enem de 2012. Beleza, doutores? Se ficou com alguma dúvida sobre algum desses conceitos que eu te falei aqui, coloque aqui nos comentários que o prof te ajuda a responder. Vamos para a próxima então. Então vamos lá. Essa é uma questão que geralmente quando cai nas provas, nesse modelo de questão, os alunos ficam um pouco apavorados, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, né? Porque o primeiro erro quando cai esse tipo de questão é querer responder uma por uma. Vai dizer que tu não fez isso. Tu pegou a 1, botou um certinho, tu pegou a 2, botou um errado, tu pegou a 3, botou um certinho. Aí tu vai procurando do gabarito, não tem a 1 e 3. Aí tu já começa a ficar nervoso, tu te atrapalha, aí tu já vai perder a questão, não vai acertar mais. Então tu não pode fazer isso, tem que ler a primeira e ir para as alternativas. Ler a segunda e ir para as alternativas. Ah, a primeira eu não entendi, tu pula para a próxima. Mas não tenta responder tudo que não vai dar certo. Combinado? Vamos para o comando. Sobre a escravidão na Grécia Antiga. Pausa e vai para o teu material. Em que momento da história do mundo grego a gente estuda sobre essa formação dessa sociedade e sobre a escravidão na Grécia Antiga? É na fase arcaica, na fase onde se forma a polis grega. Porque com o aumento da desigualdade social, as pessoas acabam se endividando e, consequentemente, acabam vendendo o seu corpo, dando o seu corpo em troca do perdão das dívidas. Certo? Lembra que a escravidão no mundo antigo, especificamente na Grécia e em Roma, ela está condicionada às dívidas ou às guerras. Tu, em hipótese alguma, pode cometer o erro crasso de relacionar a escravidão do mundo greco-romano com a escravidão que aconteceu no Brasil imperial, que era uma escravidão étnica racial. Certo? Não comete esse erro. Combinado? Beleza? Inclusive é nesse momento da fase arcaica que o mundo grego se transforma em uma sociedade escravista. Então vamos lá. A mão de obra escrava era a base da economia grega, certinho? E o critério adotado para determinar quem seria escravizado era o racial, falso. Os escravos eram provenientes da África ou da Ásia. Completa, estúpida, idiotamente falso. Acabei de te explicar. Certo? Acabei de te explicar. A escravidão no mundo grego ela é por dívidas ou por guerras. Não existe outro cenário possível. Então a 1 a gente sabe que está errada. Então vamos para as alternativas. Ó, não pode ser a A, não pode ser a C e não pode ser a E. Então tu só tem agora 2 chances. Olha, a tua chance foi para 50%. Beleza? Então só pode ser a B ou a D. Certo? Vamos para 2. O uso de escravos em Atenas tinha certa importância social, na medida em que concedia mais tempo para os homens livres, para que os homens livres pudessem participar das assembleias, dos debates políticos, filosofar e produzir obras de arte. Perfeito! Lembra que no mundo grego, eles valorizavam o ócio. Para eles, o trabalho braçal era visto como uma coisa suja, por isso que ficava na mão dos escravos, certo? Por isso que a Grécia, explorando massivamente a mão de obra dos escravos, ela vai desenvolver tanta coisa. Eu sei que pode parecer simplista, mas é assim mesmo. Então a 2 está certa, não nos ajudou muito, né? A B e a D ainda são as possíveis. 3. Os escravos em Esparta, cidade voltada para as guerras, eram chamados de ilotas, é a base da sociedade espartana. Pertenciam ao Estado e trabalhavam para os esparciatas, que era uma minoria que participava das decisões políticas e se dedicava única e exclusivamente à política e à guerra. Perfeitíssima essa alternativa, o gabarito é a letra D. Lembra que, diferente de Atenas, em Esparta os escravos não são propriedade privada, eles são propriedades do Estado, normalmente prisioneiros de guerra, né? Os primeiros escravos em Esparta, os ilotas, eram os antigos povos que moravam na Messênia, a região que é dominada e que vai dar origem, então, né, à cidade-estado de Esparta. Beleza? Uma questão bem boa, mas com aquela primeira pegadinha sobre a escravidão, certo? Toma nota, é uma dica importante e não comete esse erro. Mais uma questão da PUC aqui de 2016, não há um texto motivador, então só tem um comando de questão. No que se refere à Guerra do Peloponeso, tu vai parar de ler a questão e vai buscar guerra no Peloponeso na história.
Então lembra do caminho, repete ele todas as vezes. Faz isso, repete todas as vezes. Onde está a Grécia na antiguidade? Qual a antiguidade? Antiguidade clássica. Por que é clássico? Maior grau de desenvolvimento. Faz isso todas as vezes. Vai por mim. De posse dessa informação, Guerra do Peloponeso. Onde está a Guerra do Peloponeso? Ela está no período clássico, no período das hegemonias e dos imperialismos. O que vem antes? As guerras médicas, o conflito entre o mundo grego e entre o mundo persa. Lembra que os persas vencem, certo? A Guerra do Peloponeso, ela é um reflexo direto, né, das guerras médicas, também conhecida como guerras greco-pérsicas. O que vem depois? Período helenístico, porque essas guerras do Peloponeso, o conflito entre as cidades do mundo grego, elas vão destruir, então, as cidades-estado e são facilmente dominadas pelos macedônicos, dando início à fase helenística. Primeiro com Felipe e depois com Alexandre o Grande. Era o fim do mundo grego antigo, certo? Aqui com a morte de Alexandre, o território acaba sendo dominado por outros povos e outras civilizações. Então, acordamos um monte de conteúdos. Vamos continuar. Inserida no contexto do conflito entre as cidades-estados e retratada de forma épica por Tucídides. Sublinha, toma nota. Tucídides é o narrador das guerras médicas, certo? Tucídides é o narrador das guerras do Peloponeso e Heródoto é o narrador das guerras médicas, certo? O Tucídides então falou como a guerra mais importante que todas as anteriores. É correto afirmar que sua causa principal foram. Tu, como já fez essa revisãozinha, tu já sabe qual é a resposta. As guerras do Peloponeso foi o choque entre as cidades-estados. O que acontece é que após as guerras médicas, Atenas virou uma grande potência por causa da Liga de Delos. Lembra aquela liga anti-persa? E esse imperialismo ateniense acabou assustando as demais cidades do mundo grego. O medo do domínio econômico e da imposição do modelo político. Esparta ficou muito assustada com isso e vai criar a Liga do Peloponeso para combater o imperialismo ateniense. E por conta disso, começam as guerras do Peloponeso. Então vamos ver as alternativas agora. A. Os ataques dos espartanos a Atenas em descumprimento da paz de Nicias. Alternativa complexa, cheia de detalhes, tá? Normalmente as alternativas cheias de detalhes são erradas. A paz de Nicias é uma trégua na primeira metade das guerras do Peloponeso. Essa paz de Nicias era o general ateniense. Essa paz de Nicias deu uma restituição dos territórios conquistados para Atenas e para Esparta. Era uma trégua de 50 anos, mas ela foi desrespeitada por Atenas e não por Esparta. Então está errado. B. A revolta das cidades-estado, tais como Tebas e Corinto, contra a hegemonia militar espartana no Peloponeso. Essa não é o início do conflito, até porque Tebas e Corinto vão fazer parte da Liga do Peloponeso, ou seja, são aliados a Esparta contra Atenas. C. A derrota da Liga de Delos para os persas, resultando numa imediata resposta espartana através da Liga do Peloponeso. Gente, é completamente estúpida essa alternativa, porque a Liga de Delos vence Persa. E a Liga do Peloponeso ela só surge para combater Atenas, portanto não tem nada a ver, né? Esse é o contexto todo. D. O expansionismo belicista espartano que buscava interromper as rotas comerciais de Liga de Delos, capitaneada por Atenas. Liga de Delos não é uma liga comercial, ela é uma liga anti-persa, onde as cidades-estados, é uma liga militar, vão prestar dinheiro, soldados, tropas, né, para que Atenas faça a defesa do mundo grego. Então, obviamente, só nos sobrou o gabarito, que é a letra E, a expansão ateniense pelo Mar Jônio, acirrando disputas econômicas e contrapondo os modelos políticos entre Atenas e Esparta. De posse dos recursos financeiros da Liga de Delos, Atenas vai impor um domínio econômico em toda aquela região do Mar Jônio, né, consequentemente do Mediterrâneo, para ficar mais fácil. E o medo dos espartanos era a imposição do modelo democrático, que colocava o poder na mão do cidadão ateniense. Lembra? Homem maior de idade, nascido em Atenas, livre, certo? E Esparta tem um modelo diferente, lembra? Uma oligarquia, onde o poder está na mão de poucos, certo? No caso, a elite esparciata. Então, temendo isso, Esparta forma a Liga do Peloponeso,
e vai acabar combatendo então Atenas. O resultado disso são quase 30 anos de conflitos intermináveis, o mundo grego completamente destruído e assim são uma presa fácil para os macedônicos que dominam o território na Batalha de Queroneia, marcando o fim da fase clássica e o início do mundo helenístico. Então, ó, gurizada, da FGV então, quando diminuiu a ameaça persa, o ódio ao imperialismo ateniense cresceu. Quando que diminuiu a ameaça persa? Fim das guerras médicas. O ódio ao imperialismo ateniense cresceu particularmente porque a gente acabou de estudar, lembra do caminho. Questão sobre Grécia. Grécia está onde? Tá? Grécia está no mundo antigo, antiguidade clássica, maior grau de desenvolvimento. Ponto. A questão falando sobre ameaça persa e ódio ao imperialismo. Isso acontece aonde? Fase clássica. Após as guerras médicas, imperialismo ateniense e guerras do Peloponeso. Beleza? Cresceu, tenta fazer isso sem consultar as alternativas, tá? Cresceu particularmente entre os espartanos e seus aliados, que criaram, tadã, tu já sabe a resposta, a Liga do Peloponeso, uma força militar terrestre, e se dedicaram para a guerra por sentirem sua independência ameaçada pelo imperialismo de Atenas. Gente, imperialismo não quer dizer que ela quer formar um grande império. Imperialismo, nesse caso, tem uma conotação de domínio, de controle. A guerra representou o suicídio da Grécia das polis independentes. Porque depois dessas guerras, o mundo grego vai ficar completamente destruído e, consequentemente, uma presa fácil para outros povos invasores, como eu comentei antes, os macedônicos após a Batalha de Queroneia. Esse texto representa o quê? Guerras médicas? Não pode ser. Guerras médicas não pode ser. Guerras médicas é mundo grego versus persas. E nessa guerra, Esparta e Atenas estão unidas para combater o mundo persa. Guerra de Troia, gregos e troianos, é lá na fase pré-homérica, no começo do mundo grego, não pode ser aqui. Guerra do Peloponeso, acertamos a questão. Primeira Guerra Púnica. A Guerra Púnica é Cartago versus Roma, não tem nada a ver com esse contexto da história. É uma disputa marítima comercial entre Roma e Cartago, uma antiga colônia fenícia, certo? Lembra que os romanos vão vencer as guerras púnicas e vão dominar todo o Mediterrâneo. E a segunda diáspora grega. A segunda diáspora marca o fim da fase homérica e início do mundo arcaico. Essa segunda diáspora é causada pela escassez de terras férteis e pela fome. Não tem nada a ver com esse conflito. Então, gabarito, letra C, de Caxias do Sul, que é a minha cidade. Beleza, pessoalzinho? Então, com isso aí, terminamos mais uma rodada aí de questões. Hoje foi sobre o mundo grego, tá? Se tem algum tema específico que tu quer responder questões, ou de alguma banca, tipo, quero questões do Enem, quero questões da FUVEST, quero questões da Unicamp, coloca aqui nos comentários, tá? Que a gente organiza aí. A nossa ideia é sempre fazer aqui, né, na Oficina da História, um bloco aí de resolução de questões para tu te familiarizar com essa técnica e facilitar, né, a resolução das questões, certo? Lembra que fazer questões é um excepcional. Eu diria que é a melhor maneira para tu revisar conteúdos já estudados. Começar um estudo por questões é um pouco mais complexo, requer um pouco mais de trabalho. Beleza? Ficou com alguma dúvida sobre esse conteúdo? Coloque aqui no comentário. Quer saber mais? Vem para a Oficina da História, a melhor e mais completa plataforma de história de toda a internet, certo? Galera, são questões, são apostilas, são os slides infalíveis e o Prof. Max, que vai estar aqui todo sábado naquele plantãozinho especial para que tu mande muito bem em todas as tuas provas. Valeu? Obrigado pela tua atenção e até um próximo encontro. Tchau!